Agora, no Justiça Gaúcha, vamos falar sobre um laboratório diferente que acaba de ser inaugurado nas dependências da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. É o OCSC, Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor. Nossa convidada é a juíza Karen Bertoncello, diretora deste observatório. Bem-vinda, juíza Karen. Prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Vera. Prazer é meu. Bem, quando nós falamos em laboratório, imediatamente a palavra nos remete à pesquisa. É por aí o trabalho? O trabalho do observatório, ele objetiva que a gente possa coletar todos esses dados do atendimento que é feito durante o período do expediente, tanto no Foro Central, na Central de Conciliação, no Procon-RS, na Defensoria Pública, no interior do estado, em algumas cidades que atendem os superendividados, e nós conseguimos coletar esse perfil. Lá no Observatório do Crédito, no laboratório, nós inserimos em um software especializado todo o mínimo existencial, quanto as pessoas gastam de aluguel, de luz, de conta de telefone, quanto elas precisam para sobreviver e quanto sobra para fazer a renegociação das dívidas. E a partir daí nós conseguimos identificar quem são essas pessoas que estão se auto-intitulando superendividadas e estão procurando o serviço do Poder Judiciário. Essas informações do laboratório estarão disponíveis para pesquisas e para estudos? Sim, e o objetivo maior do observatório é coletar não só os dados gaúchos, como os dados de alguns estados que já estão oferecendo esse serviço. Em Pernambuco nós temos esse trabalho, nós temos em São Paulo, no Paraná, em Aracaju já está sendo instalado. Então nós conseguimos ter uma visão nacional de como é que anda a população dentro das suas dívidas, não é? E essa concessão do crédito que muitas vezes acaba sendo irresponsável. Quer dizer, é uma oferta muitas vezes desmedida e que é apresentado para o consumidor e fica difícil resistir, porque são muitas as tentações, não é? É por aí que acontece o superendividamento. Sim, e dentro desse perfil, não só dos devedores, como também dos credores, porque nós conseguimos, a partir desses formulários, identificar que tipo de crédito está sendo fornecido. E, infelizmente, nós temos visto que os créditos estão sendo dados, muitas vezes por instituições financeiras ou bancárias, acima da capacidade de reembolso. Nós estamos falando aqui, no caso de superendividamento, a senhora citou o caso destes créditos, né, que são oferecidos, então, para pessoas muitas vezes que já estão com problemas de dívidas, problemas sérios, e não é levado em conta, não é isso? Então, é caso de financiamentos, mas há também aquelas pessoas que compram acima de sua capacidade. Sim, nós temos os dois casos. A maior parte das pessoas são o que nós chamamos pela doutrina de superendividado passivo. O superendividado passivo passou por essa situação em virtude de divórcio, doença, redução de renda ou desemprego. Essas pessoas, elas passam até o dia 15 do mês consumindo com a sua renda e do dia 15 ao dia 30 elas usam o crédito do cartão de crédito, das financeiras para pagar suas contas, muitas vezes de sobrevivência. Então, nesse caso, é que nos preocupa mais, porque são pessoas que estão no SPC, estão no Serasa e às vezes não conseguem obter um novo emprego em virtude dessa condição. É aquela situação que se fala, né, numa linguagem bem coloquial, que é a bola de neve. O problema vai cada vez aumentando mais se nós não tivermos ferramentas adequadas e uma ajuda profissional para sairmos dessas situações. O Tribunal de Justiça, a Justiça, ela é bastante procurada por pessoas que estão nessas situações, pedindo ajuda e saídas para essa situação? Sim, o maior movimento que nós temos é em Porto Alegre, na capital. Nós já temos, em um ano, nós temos mais de 2.000 pessoas que utilizaram esse serviço em 2013. No interior diminui um pouco, dada a proporcionalidade das cidades. Mas nos preocupa muito porque no Brasil nós não temos uma legislação que tutele essas pessoas. Nós não temos uma legislação que ofereça renegociação. Nós temos hoje o PL 283, está em tramitação no Senado Federal e ele objetiva a criação de uma lei que possa dar um remédio jurídico a essas pessoas. Mas por enquanto nós estamos na esfera voluntária. Nós dependemos do comparecimento voluntário desses devedores e do comparecimento voluntário dos credores. Quer dizer, já existem estes dados e que agora vão estar, então, sendo reunidos no laboratório. Vai haver uma transferência e ali vão ficar armazenadas todas essas informações, num único local. Sim, ali nós vamos conseguir
fazer uma fotografia da nossa realidade. E nós já temos alguns dados para poder adiantar sobre isso? Qual é o perfil desse cidadão endividado, desse gaúcho principalmente? Aqui em Porto Alegre, nós temos uma prevalência de pessoas que ganham até 3 salários mínimos, não é? Com um percentual equivalente a 70%. Nós temos pessoas, não há diferenciação entre homem e mulher. Eu ia perguntar a respeito disso, né? Porque muitas vezes a mulher é muito consumista. Não, nós não podemos Homens hoje e mulheres afirmar. Estão consumindo em excesso. Isso. E quando nós formos olhar individualmente nesses procedimentos, nesses formulários, nós vamos ver que as mulheres, em geral, elas têm uma dependência maior, ou melhor, um número maior de dependentes. Não é? São aquelas mulheres que nós chamamos de arrimo de família. Elas suportam, não é, os gastos de muitas pessoas. E esses superendividados, a intenção é ajustar a vida, sair dessa situação, pagar as dívidas, renegociá-la, é isso? Sim. Via de regra, eles estão ali porque eles precisam resgatar a saúde financeira deles. Porque é difícil conviver numa situação dessa, não é? Quer dizer, ninguém deixa de pagar porque quer. Não. Hoje em dia, as pessoas precisam do crédito, não é? Ele faz parte da nossa vida. E, em especial, as pessoas de baixa renda, elas, como eu falei antes, elas precisam, em algum momento do mês, contar com o crédito para sobreviver. Agora, juíza Karen, qual é a estrutura física e de pessoal do laboratório? Bom, nós não temos funcionários, nós temos bolsistas da Universidade Federal que nos auxiliam fazendo essa coleta de dados. Nós temos a direção, que é exercida por mim, pela colega Clarissa Costa de Lima e pela professora Cláudia Lima Marques, e a sede do Observatório é na Universidade Federal, em cooperação com o Ministério da Justiça. É uma parceria entre a Universidade Federal, o Ministério da Justiça também? Também, e agora com a Escola da Magistratura. É ótimo, olha, e nós aqui temos a oportunidade, muitas vezes, de levar aos telespectadores a grande preocupação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com relação ao superendividamento, né? Que é um problema bastante sério. Nós temos orgulho de dizer que o trabalho que começou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2006, ele serviu de estímulo e de inspiração ao projeto de lei 283. Então, hoje, o conteúdo desse PL prevê a possibilidade dessa audiência de conciliação e de renegociação em virtude de todo esse caminhar nosso desde 2006. Bom, a senhora é a diretora, não é, deste laboratório. Quando é que nós já vamos ter estes dados todos organizados e à disposição para estudos, para análise? Bom, como nós temos milhares de superendividados, nós estamos hoje em 2012. O serviço começou, o atendimento começou em 2007, então nós temos mais de 7.000 superendividados sendo cadastrados e estamos ainda na metade de 2012. E esperamos que nos próximos meses nós consigamos terminar, 2013. Destes casos que estão sendo registrados desde 2007, nós já temos algum percentual de solução encontrada para esses problemas? Isso varia de cada cidade. Por exemplo, em Sapiranga, que é uma cidade menor, com um nível de endividamento menor, nós temos um grau de renegociação maior, né? Lá nós já chegamos a atingir 87% o índice de conciliação. Em Porto Alegre também ele varia conforme a época do ano. Nós vemos que, de acordo com o período, quando mais próximo fica do 13º, mais conciliações nós conseguimos fazer. Então, num período em que nós estivemos, nós conseguimos 65% de conciliação, mas isso vai variando conforme a coleta dos dados. Tá certo. Bom, com a sua experiência no assunto, que dica que a senhora poderia deixar para os nossos telespectadores, né, quando se fala em superendividamento, os cuidados que nós devemos ter com o nosso orçamento? Eu penso que o mais importante seja conversar com a família, porque, via de regra, as ofertas de crédito, elas são muito rápidas, são imediatas, elas evitam que a pessoa reflita e, na medida em que a pessoa volte para a sua casa, converse com a sua família, reflita com os seus filhos, é um aprendizado que eles podem também fazer sobre a necessidade daquele gasto. Tá certo, olha.
Um bom trabalho, nós vamos ficar aguardando, né, sempre atualizando as informações aqui no programa Justiça Gaúcha sobre este assunto tão sério que é o superendividamento. Prazer em recebê-lo e um bom trabalho. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a juíza Karen Bertoncello e o programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.